Se houver alguém que ler este livro e disser que não gosta, nós não vamos poder ser amigos. Lamento. A Casa Holandesa, da Anne Patchett, foi provavelmente a minha leitura favorita deste ano. Eu não quero exagerar, não quero assustar-vos, não quero criar expectativas, não vos quero dizer pá, leiam porque vai ser a melhor coisa que vão ler no mundo, mas de facto eu fui sem expectativas para este livro e fiquei assim tipo, explodiu na minha cabeça pela escrita da autora. Foi um livro que foi finalista do Goodreads para melhor livro, do Man Booker Prize, que é um prémio que eu normalmente adoro todos os livros que vencem este prémio, portanto eu gosto sempre de ir lendo os finalistas porque são livros que eu normalmente adoro também. E eu já andava para ler esta autora há algum tempo, eu creio que foi com a Comunidade, que é aquele livro que tem a capa com as laranjas. Eu na altura que ele saiu, eu quis ler muito e empurrei com a barriga e fiz o que faço sempre e pensei, leio depois, nunca mais li. E agora com a Casa Holandesa eu vi em absolutamente todo o lado, pessoas que normalmente gostam das coisas que eu gosto, liam, disseram muito bem, mesmo no Goodreads há uma menina americana que eu sigo, que ela nunca gosta de nada e elogiou muito este livro. E eu fiquei mesmo curiosa do tipo, como é que é possível ela estar a dizer que gostou muito desta escrita, que foi emocionalmente muito envolvente? Vou espreitar, pá. Aplausos, foi uma das melhores decisões da Lily deste ano, porque que livrão. Uma das coisas que eu gostei muito foi da capa e do título. A Casa Holandesa guarda muita simbologia da importância desta casa nesta história. E depois a capa é maravilhosa, porque é basicamente o quadro de uma das personagens na infância. E eu achei maravilhoso eles terem essa preocupação, esse apontamento. São coisas pequeninas, se calhar para o editor, mas que para o leitor fazem tanta diferença, ou pelo menos para mim fazem. Eu adorei. A história é muito, muito simples. O enredo também não acho que tenha assim grandes reviravoltas. Não há uma espécie de clímax ao longo do livro, mas ele ao mesmo tempo prende-nos desde a primeira página e há uma certa velocidade ao longo do livro. Obviamente que há momentos em que realmente nós queremos mesmo saber mais, mas não é aquele tipo de livro que tem um acontecimento gigante e depois já uma reviravolta, não é nada disso que vão encontrar aqui, ok? Nós aqui vamos acompanhar a história de uma família americana através da voz do Danny e ele fala muito sobre aquilo que é o meio envolvente, principalmente o meio familiar, e muito pouco sobre aquilo que ele sente, mas nós conhecemos-lo através das reações e dos diálogos que ele tem com os personagens. Então o Danny é filho de um senhor que era pobre e que no final da Segunda Guerra Mundial enriquece imenso através do ramo imobiliário e que por isso tem a possibilidade de comprar a Casa Holandesa. A Casa Holandesa é uma daquelas casas de ricos, com empregados, com cozinheiros, 3 andares, piscina, cheia de arte, com candelabros. Tipo, estão a imaginar, não é? Isto para uma família pobre é muito desconcertante. A vida desta família acaba por mudar gradualmente quando eles se mudam para esta casa. A mãe tem a mãe do Danny tem muitas dificuldades em encarar de uma forma positiva a casa e acaba por abandoná-los. Nós depois vamos perceber porque é que ela os abandona. Então eles, enquanto crianças, são abandonados pela mãe. Aquilo é uma coisa que tem uma importância tal e é tão traumatizante para a família que a irmã dele adoece, acaba por ser diagnosticada com diabetes. Mais tarde o pai casa-se com uma mulher insuportável e falece. Passado 2 ou 3 anos acaba por falecer e essa madrasta que eles têm expulsa-os de casa. É assim um corte com tudo aquilo que ao longo dos anos eles já foram perdendo, que é a conexão, a ligação familiar. Estavam ao longo dos anos, desde o abandono da mãe, a perder isso. A relação deles com o pai era uma relação com muita falta de afeto, mesmo de cuidado, havia muita negligência. Quem tratava do Danny sempre foi a irmã, apesar dela própria ser uma criança. De facto, ali foi uma ruptura total com a infância, diria eu. E eles aqui, nesta ruptura, criaram uma espécie de, sei lá, visão antagónica sobre a casa, de amor profundo, de raiva. Não sei, porque eles ficam quase obcecados com a casa. Eles acabam ao longo, depois de vida até de adultos, muitas vezes por darem por eles fechados num carro a espiar a casa. De alguma forma aquilo trazia-lhes algum conforto, não sei.
É muito interessante porque esta casa representa, tem uma simbologia enorme, porque representa ao mesmo o luxo, a qualidade de vida, e ao mesmo tempo imensas memórias de infância, mas ao mesmo tempo uma ruptura com tudo aquilo que a família deveria simbolizar. Então é muito, muito interessante ao longo do livro. Uma das coisas que eu também adorei absolutamente neste livro foi a forma como a escritora passou a relação entre irmãos. As personagens de facto são interessantíssimas, mas pela questão da escrita da autora nós sentimos-las na pele, nós torcemos realmente pela felicidade destas personagens, nós sofremos imenso as perdas destas personagens. E esta relação entre irmãos é linda, linda, linda. Só há poucos anos é que eu percebi que nem toda a gente tem esta conexão emocional com os irmãos. E eu senti-me muito grata porque eu revi-me muito nesta relação entre irmã mais velha e irmão mais novo. Todas as dificuldades, todos os traumas, todas as coisas que eles passaram em conjunto, a cumplicidade, a intimidade que há entre eles, principalmente a cumplicidade, que é uma cumplicidade de irmãos, que não é preciso ser falada, sente-se. Este amor incondicional é muito presente na relação entre estes dois irmãos. Eu revi muito nisso na relação com os meus irmãos, até principalmente com o meu irmão. É muito bonita a forma como eles se encaram um ao outro. Há mesmo um sentimento de amor incondicional, de proteção muito, muito bonito, e a autora mostrou isso de forma incrível no livro. Outra coisa que eu adorei foi, eu não quero fazer spoiler, mas foi nós percebermos ali a meio, quase final do livro, o porquê da mãe os ter abandonado. E isto abriu dentro da minha cabeça espaço para tanto questionamento de temas tão importantes que, por acaso, fazem parte de temas que eu ando a ler, sem ser na literatura, mas na não-ficção, que têm a ver com vivermos a nossa verdade em oposição àquilo que esperam de nós. Isto parece uma coisa de autoajuda muito fácil, de tipo, só tens que ser honesta contigo mesmo e com os outros. Sim, mas quando tu és pai ou mãe, principalmente mãe, porque toda a gente sabe que a exigência para ser mãe que a sociedade tem em relação às mães e aos pais não é de todo a mesma, mas é que não é mesmo. Um pai que abandona uma família é um igual a tantos outros, tipo, foi comprar tabaco e não voltou. Uma mãe que abandona uma família é quase... Não sei, mas há umas... é diferente. Não sei se será pela questão de ser a mãe que engravida e de carregar a criança e de amamentar, mas há um julgamento completamente diferente. É quase imperdoável uma mãe que abandona uns filhos. Eu própria... é quase incompreensível. E num pai é tipo, olha, é só mais um pai, tipo, é um homem. E é tão... isto confrontou-me mesmo com esta questão da injustiça que para a mulher é ser mãe muitas vezes, porque não a permite em muitos casos ser verdadeira com ela mesma. Pronto, foi assim uma coisa, não quero fazer spoiler, mas foi assim uma coisa muito impactante na minha cabeça e na forma como eu vejo as coisas, e fez-me mesmo refletir muito sobre isto, sobre o papel da mulher, sobre o papel da mãe, é muito, sobre o papel até do perdão. É muito, muito, muito interessante. Se tiverem a oportunidade, leiam. Lá está. É um livro que me ganhou não pelo enredo, que também é interessante, está muito, muito bem construído. De facto, eu quero ler mais coisas da autora. É uma excelente, excelente escritora. Pá, incrível. Mas é mesmo a escrita, a forma como nós nos conectamos a esta história. Eu senti-me mesmo a viver nos Estados Unidos, na casa holandesa. Senti-me apaixonada por um sítio. É tão interessante isto, não é? Tipo, eu senti que eu própria vivi na minha infância naquela casa, e alguém ter o poder de exercer isso sobre mim, pá, só pode ser um escritor do caraças. Se tiverem a oportunidade de leiam, se já leram, deixem aqui em baixo se partilham esta opinião comigo, ou se para vocês não foi esta experiência, por um motivo ou outro. Tenho muito interesse em saber se não gostaram também, porquê. Beijinhos e até para a semana.